Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje já é quinta-feira, rapaz, essa semana voou, mas Deus tem uma presença sim sobre as nossas vidas. Deus tem uma palavra aos nossos corações para que sirva de direcionamento, não somente nessa quinta, mas para toda a nossa vida. Lembrando que nós estamos falando sobre a parábola dos talentos, lá no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 25. Tem sido reflexões, meditações maravilhosas. Se você não assistiu os capítulos anteriores, volte. Tem tempo, são vídeos curtinhos e que edificam muito a sua vida. Vamos lá. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 24. E assim está escrito: Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi aquele seu talento que o Senhor me confiou aqui na terra. Então aqui está esse seu único talento. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não planto, ajunto onde não espalhei, então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e o valor que eu receberia quando voltasse seria com juros e seria todo meu. Olha só que interessante. Ontem nós falamos sobre os outros 2 servos que receberam algo da parte do seu senhor e exerceram um princípio da multiplicação do reino, aquilo que eu ensinei ontem. Este servo, diferente daqueles que trabalhavam, que serviam com ele, esse servo ele não fez aquilo que deveria ter feito. Lembra aqui que o valor de 1 talento era como se fosse 5 ou 6 mil dias de trabalho de um servo comum. Aquilo que esse senhor havia entregue para ele, mesmo que fosse uma medida menor do que os outros servos, um recebeu 5, outro 2, ele somente 1, era mesmo assim algo muito valioso. E trazendo para as nossas vidas, nós precisamos compreender que aquilo que o Senhor tem entregue sobre nós, mesmo que pareça pouco, é algo muito valioso. Porque tudo aquilo que provém do Senhor, esse texto fala que o Senhor havia entregue aquilo que era dele. Então tudo aquilo que é do nosso Senhor Jesus, do nosso Pai, do nosso Deus, tudo aquilo que é entregue, por mais que pareça pouco nas nossas vidas, é algo muito poderoso e muito valioso. Eu lembro aqui aquilo que falamos ao longo dessa semana, que o maior interessado na multiplicação desses talentos é o próprio Senhor. Ele só precisa encontrar um coração que seja dedicado à sua obra. Nós não podemos esconder, não podemos guardar ou não podemos enterrar, como esse servo fez, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Porque mesmo que pareça pouco aquilo que nós temos, quando nós exercitamos aquilo que é do Senhor, nós vamos multiplicar com uma velocidade muito grande. Quais são os dons, talentos, habilidades, mesmo que não seja essa o nosso foco ao longo dessa semana, deixei bem claro isso nos outros dias, mas de forma semântica, uma forma de a gente ver um segundo significado para isso, é também dessa forma. Como você tem feito o gerenciamento daquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? Será que você tem se sentido incapaz? Talvez você tenha se sentido não digno de exercitar aquilo que o Senhor tem colocado sobre você. Talvez você olhe para aquilo que o Senhor tem entregue para você e acha que é tão pouco. Talvez você precisa de mais para que consiga exercitar o chamado, o propósito a qual o Senhor te chamou. E eu quero lembrar que não existe um tempo certo, um tempo onde você estará 100% preparado para fazer aquilo que Deus te chamou. Você precisa trabalhar com aquilo que você tem na sua mão. Você precisa trabalhar com aquilo que Deus já fez chegar sobre a sua vida. Você precisa voltar os seus olhos e observar aquilo que Deus tem feito sobre você. Tudo aquilo que Ele tem transformado internamente, externamente, dentro, fora, nos seus pensamentos, espiritualmente, emocionalmente. Você precisa olhar para isso e precisa usar aquilo que o Senhor já confiou, já fez chegar na sua vida. É triste nós olharmos pessoas que Deus já confiou tantas coisas para elas. Tem vidas boas, vidas estáveis, e não conseguem compreender que o Senhor só fez chegar algo sobre a vida delas porque havia um interesse em usar poderosamente para que essa vida pudesse impactar esta terra aqui e proclamar o reino de Deus. Lembre-se, tudo aquilo que o Senhor fez chegar sobre a sua vida parece ser pouco, mas tem um valor inestimável, coisa que dinheiro nenhum pode comprar. Use da melhor forma possível aquilo que o Senhor confiou sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos gratos por essa manhã, Senhor. Hoje falamos sobre algo diferente do que falamos ao longo dessa semana, Pai. Falamos sobre algumas vezes nós negligenciarmos aquilo que o Senhor tem feito chegar nas nossas vidas. Tantas vezes nós negamos e sonegamos, Pai, aquilo que o Senhor tem como propósito, como missão para as nossas vidas. Mas nós não queremos ser como este servo aqui, Senhor. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, fluir, Pai. Mesmo que pareça pouco aquilo que nós temos como talento, como habilidade, como conhecimento bíblico, como conhecimento empresarial, emocional, enfim. Tantas coisas que o Senhor faz chegar nas nossas vidas. Mesmo que pareça pouco, Pai. Nós não queremos ser como esse servo. Nós queremos ver multiplicar, Pai. Esse mesmo que, embora nós tenhamos somente um, nós sabemos que no mundo espiritual, quando a linguagem trata-se do Senhor, esse um ele facilmente vira 2, e os 2 viram 4, e os 4 viram 8, e assim por diante. Porque o Senhor se move através do princípio da multiplicação. E que isso esteja vivo nos nossos corações e que hoje nós, mesmo que embora pensemos que é pouco aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós façamos multiplicar em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Esta é a minha oração. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus planos, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente. Não esqueça, exercite, multiplique aquilo que Deus tem feito chegar sobre a sua vida. Mesmo que pareça pouco, isso tem um valor exorbitante que você não pode mensurar. Até amanhã, paz!